Na oitava aula do módulo será apresentado o widget de entrada Line Edit. No Qt Designer, pode-se perceber que existem vários widgets de entrada, os quais o usuário, através do teclado ou do clique do mouse, pode informar algum valor para o nosso programa. Nessa aula será trabalhado o widget Line Edit. Esse widget permite que o usuário entre com uma única linha de plain text, que nada mais é que o texto comum sem formatação. E com esse widget, criamos um campo de entrada, o qual, através de métodos, pode ser personalizado com máscaras, validações, possibilidade de copiar e colar, além de desfazer e refazer. Vamos começar a aula utilizando as personalizações que podem ser feitas no Qt Designer através do editor de propriedades e depois vamos para a parte que depende do código. Então, com o Qt Designer aberto, eu vou criar a interface utilizando o template Main Window. E na seção de Input Widgets, eu vou clicar e arrastar dois campos do tipo Line Edit. A primeira propriedade que eu quero mostrar é o comprimento máximo. Essa propriedade é a quantidade máxima de caracteres que esse widget vai permitir que seja escrito. Então, se eu colocar, por exemplo, o valor 8 nessa propriedade, eu vou poder inserir somente 8 caracteres e nada mais. Para verificar o funcionamento, vá na aba Form e clique em Preview, ou simplesmente aperte Ctrl R. E vocês verão que no Line Edit 2, conforme eu vou digitando, quando chegar na quantidade de 8 dígitos, não será mais possível passar disso. A segunda propriedade que eu vou mostrar permite que seja informado uma máscara, um padrão para a entrada de texto nesse widget. E o nome dessa propriedade é Input Mask. As máscaras que a gente pode inserir são muitas, desde números até letras e símbolos. Na documentação oficial do Qt, existe uma tabela que informa todas as possíveis máscaras que podem ser utilizadas. Eu vou mostrar na aula algumas delas. A primeira é para a entrada de letras e somente letras, de A a Z maiúsculo e de A a Z minúsculo. E o caractere que define essa máscara é dado pela letra A. Então, se eu quiser que o usuário digite somente letras, na propriedade Input Mask, eu vou colocar a letra A. Vale ressaltar que o caractere A maiúsculo e o caractere A minúsculo têm diferentes sentidos. O A maiúsculo permite somente letras e o A minúsculo também. Porém, o A maiúsculo é um campo requerido e o A minúsculo não. E isso vale para todas as demais máscaras. Vocês podem perceber que conforme eu vou inserindo caracteres nessa máscara, o comprimento máximo de caracteres também aumenta ou diminui. Então, se eu colocar 8 As na máscara, o tamanho máximo será 8. Se eu digitar a máscara N maiúscula, quer dizer que o usuário poderá entrar com caracteres alfanuméricos, isso é, de A a Z e de 0 a 9. E aqui é a mesma coisa, se o N é maiúsculo, é um campo requerido, e se o N for minúsculo, é um campo não requerido. Existem alguns caracteres que são especiais e realizam algumas funções. Então, por exemplo, em um cenário, eu tenho um produto e esse produto tem um código com 8 letras e essas letras devem ser maiúsculas e separadas em 2 blocos de 4 letras. Para forçar que o usuário siga essa formatação, eu posso, no Input Mask, digitar o símbolo maior que vai forçar as letras em maiúsculo e definir a formatação com 4 letras obrigatórias, separar com hífen e inserir mais 4 letras. Eu também posso forçar a entrada de letras minúsculas, com o símbolo menor que. Se eu executar o programa com Ctrl R, vocês vão ver que existe essa máscara agora com esse hífen, e toda letra que eu digitar, mesmo com o Caps Lock ativo, será escrito com a letra minúscula. Além disso, se houver a necessidade de inserir colchetes ou chaves, nós devemos utilizar no Input Mask
a barra invertida antes desses caracteres. Então, para abrir colchetes, eu coloco barra invertida e o colchete aberto. E para fechar, eu coloco barra invertida e o colchete fechando. Vocês podem ver aqui que a nossa máscara já foi atualizada no Line Edit. Apertando Ctrl R, nós já temos a nossa máscara funcionando. A terceira propriedade dessa aula é a Equal Mode. Essa propriedade determina como que o conteúdo digitado no Line Edit será mostrado. O primeiro valor que pode ser adotado é o normal e mostra os caracteres da forma como eles foram digitados. O segundo valor, NoEqual, vai mostrar nada no widget. Então, mesmo digitando informações, nada será mostrado. O terceiro valor, Password, vai mostrar para cada caractere digitado um asterisco no lugar. E esse tipo é usado, obviamente, em campos que envolvem senhas. E o último valor é a mesma coisa do anterior, porém, quando o campo tem foco, ou seja, quando a gente clica e a gente está entrando com informações, todos os caracteres aparecem normalmente. Porém, quando o foco é perdido desse widget, todos os caracteres se tornam asterisco. A quarta propriedade que eu vou mostrar se chama Drag Enable. O que ela faz é permitir que o usuário clique e arraste a informação escrita no Line Edit para outro lugar. Então, por exemplo, eu vou deixar esse segundo Line Edit com essa opção marcada e o primeiro Line Edit eu vou tirar esse Equal Mode e deixar em normal. Se eu colocar no modo de Preview e escrever alguma informação nesse segundo Line Edit, ao selecionar o texto, clicar e arrastar, vocês verão que o texto foi copiado no outro Line Edit. E é isso que essa propriedade faz. A quinta opção é a Read Only. Como o próprio nome diz, nós definimos se o campo é só para leitura ou não. Se for somente para leitura, não poderemos escrever nenhuma informação diretamente, só através de código. Então, se eu marcar, por exemplo, o primeiro Line Edit com essa propriedade e clicar em Preview, eu não consigo nem habilitar esse campo, somente o segundo Line Edit. E também o Drag and Drop não vai funcionar, porque esse campo, o Line Edit 1, é só para leitura. A sexta propriedade que eu quero mostrar é o Placeholder Text. Através dela, nós podemos definir um texto de auxílio nesse campo. Então, por exemplo, eu vou definir no Line Edit 1 o placeholder como insira seu nome. Além disso, eu vou tirar do Line Edit 1 a opção Read Only. Se eu der Preview, o usuário verá o texto, porém esse texto não pode ser copiado e assim que eu digitar alguma informação, o texto do placeholder irá sumir e dar espaço para nossa entrada de dados. A última propriedade é a Clear Button Enable, que tem como função inserir um botão para limpar o Line Edit. Se eu marcar essa caixa e der um Ctrl R, assim que eu escrever alguma informação nesse campo, o botão já aparece e se eu clicar nesse X, o texto será limpo. Para estudar as mudanças que podem ser feitas através do código, eu vou adicionar um push button e transformar o arquivo dessa interface para um arquivo .py. No código, vocês poderão perceber que todas as alterações, como a máscara, o recurso de drag and drop, read only e o clear button, podem ser feitas somente através desse código. E a única coisa que eu quero mostrar nesse arquivo é como adquirir o texto de um Line Edit e como definir um texto para esse widget. Então, o primeiro passo é definir um sinal de clique para o nosso push button. Então, self.pushButton, o sinal clicked, assim que ele for emitido, será conectado a um método que eu vou criar posteriormente, chamado tratador. Nesse método tratador, eu vou definir o texto do Line Edit 2 como sendo o texto retornado do Line Edit. Para isso, eu vou invocar o objeto LineEdit2 e utilizar o método setText, que vai definir um texto. E entre os parênteses, eu vou invocar o objeto
edit e utilizar o método text, que retorna em formato string o texto do widget. Vale lembrar que todos os dados retornados por esse método são no formato string. Então, se você for utilizar esses dados para contas, não se esqueça de converter utilizando o float ou utilizando o int. E executando esse código, vocês verão que assim que eu inserir algum dado nesse primeiro campo e clicar no nosso push button, a informação será copiada já aplicando a máscara que a gente definiu. Essa foi a aula de hoje para entender como que funciona esse widget Line Edit. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.